O Ministério do Trabalho e Emprego, ele editou uma portaria de número 1419, ainda no ano de 2024, no mês de agosto, prevendo, em princípio, um hiato de 270 dias para que as regras entrassem em vigor. Portanto, agora, na virada de 25 para 26 de maio, as regras entram em vigor. E lá no contexto da NR1, apenas 3 subitens foram alterados, mas nesses 3 subitens está carregado também com a necessidade de incluir no gerenciamento e no programa de gerenciamento de riscos os fatores psicossociais. É claro, isso é tema para ser discutido a nível de CIPA nas empresas, de SESMIT e, por que não, de recursos humanos e até mesmo na estrutura de gestão de cada empresa, para identificar possíveis riscos. Eu vejo nesse segmento de segurança privada, transporte de valores, a evidência de que os trabalhadores eles são expostos naturalmente a riscos, porque são atividades de constante vigilância, de um certo risco, não tenha dúvida, e por esse motivo as empresas devem estar atentas. Porém, a questão de 2 semanas, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, acatando proposições vindas principalmente do setor patronal, mas ouvidos também os representantes de centrais sindicais, e com o aval da fiscalização do trabalho, durante o primeiro ano, portanto, a partir do final de maio deste ano e até maio do ano que vem, já haverá, é claro, a ação da nossa fiscalização, porém não serão aplicadas penalidades. É como se aquele critério da dupla visitação, normas novas, sempre tem um período ali de adaptação. Desta vez, ele será de 1 ano. Então, neste primeiro ano, algumas empresas elas serão, evidentemente, notificadas e deverão demonstrar, através do seu PGR, da sua forma de abordar a NR1, de que maneira já estão trabalhando, já estão levantando dados para mitigar os casos de afastamento e até mesmo de ter os casos de adoecimento por riscos psicossociais. Como eu ia dizendo, então a nossa fiscalização ela pode ser vista como um fator de auxílio até mesmo para as empresas. As principais atividades que provavelmente serão alvo dessas fiscalizações nos ambientes de trabalho têm a ver com telemarketing, o setor de saúde, sem prejuízo dos outros. Por quê? Porque o telemarketing, a gente sabe que as metas, elas são realmente um fator dominante no ambiente de trabalho. E correr atrás de metas pode ser um fator que cause algum problema psicossocial. No setor de saúde, e nós vimos recentemente, durante a pandemia da Covid, os trabalhadores estão sempre expostos também a pressões, muitas vezes a condições de trabalho que façam com que possam adoecer e muitas vezes adoecem realmente em função desses fatores. Portanto, as empresas elas devem, como a doutora Ana Luísa já falou, devem estar sempre procurando melhorar, gerenciar melhor os seus fatores, o seu ambiente de trabalho, e inclusive a nível de hierarquia, porque havendo uma consciência por parte de todos os estamentos da empresa, passando por gerências, supervisores, coordenadores, nós poderemos realmente mitigar esses fatores. Muitas vezes, num pequeno ambiente de trabalho, as pessoas se sentem, por algum motivo, desprestigiadas. Por outro lado, podem estar excessivamente cobradas e não têm condições de se manifestar, até por receio de sofrerem algum tipo de punição ou até mesmo
pelos seus colegas de trabalho. Portanto, muita competitividade, muitas metas inalcançáveis, mudanças bruscas de função sem um adequado treinamento, uma capacitação. Todos esses podem ser gatilhos que levam a um problema que, se tornar crescente, ele vai realmente se transformar num adoecimento e vai para um afastamento. Isso é ruim para a empresa, porque ela terá que partir para uma substituição, ainda que temporária, desse colaborador. Ela vai ter que rever também questões como metas, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que os ambientes de trabalho eles sejam, por si próprios, de estímulo, de reconhecimento, que cada um faça e faça bem a sua parte, e que nós evitemos esse salto que observamos agora há pouco de afastamentos por esses motivos. Há também fatores extrínsecos às organizações. Muitas vezes o colaborador, a colaboradora tem um problema psicossocial, mas que não é relacionado ao trabalho. Mas mesmo assim ele pode ser identificado, e nós vamos estimular certamente que as empresas invistam também nos seus assessoramentos, nos seus convênios médicos, com profissionais que possam estar acompanhando quais fatores estão desencadeando para aquele colaborador ou colaboradora um problema inicial já de risco psicossocial. Mas, evidentemente, que o que vem de dentro da organização, esse é o nosso objetivo como fiscalização. Bom, do ponto de vista das punições, então, isso está reservado para um ano após, portanto, somente para 2026, nós temos que esses 3 subitens, eles são considerados pela NR 28, aquela que trata das tabelas, dos valores de multas, eles estão sempre classificados como problema de segurança, onde os valores são até maiores que as infrações à chamada medicina do trabalho. E tanto o primeiro como o segundo e o terceiro subitem, que foram alterados agora na NR1, eles recaem sobre aquilo que vocês veem aí na tela, o chamado I3, uma infração, portanto, de risco 3, o máximo é 4, e acaba tendo uma valoração a partir ali das menores empresas, de 1 a 10 empregados, em 1.691 UFIR. O FIR, para converter para real, hoje, é aplicar o fator 1,1. Então, seria algo em torno ali de R$ 1.900 a base de um eventual auto de infração. Sendo uma empresa de grandíssimo porte, com mais de 1.000 empregados, pode chegar até ao número de 4.929 UFIR, algo aí, então, acima de R$ 5.500 no valor desse auto de infração. Então, é uma realidade, era chegado o momento mesmo de que as empresas passassem a olhar também para os riscos psicossociais e não apenas os riscos químicos, físicos, biológicos e acidentários que podem acontecer no ambiente de trabalho, e é por esse motivo que estamos aqui hoje à disposição de todos vocês para tentar esclarecer e estimular que as empresas invistam nisso, porque haverá menos afastamentos, haverá menos rotatividade e poderemos pensar num ambiente melhor, mais produtivo, e isso é bom para todos e para todos os empregadores, seja de que ramo econômico, de que atividade de serviços for.